Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 4 de dezembro de 2024. Vamos dar início ao nosso encontro da disciplina de Tópicos Especiais 2, tá? E a proposta está dialogando a respeito de Design Thinking, compreender aí como está o desenvolvimento dos trabalhos. Então, inicialmente, trazia aí que alguns alunos disponibilizaram algumas dúvidas no fórum, se eu não me engano, 2 ou 3 alunos, não me recordo o nome deles, tá? E aí eu fiz uma devolutiva. Uma das perguntas aí está relacionado às fases iniciais, ou especificamente à fase inicial, é relacionado ao 5 porquês, né? E a pergunta foi, Knaip, e se eu não consigo extrair o máximo que eu preciso dessa ferramenta, tá? Aí eu expliquei, né? Existem outras ferramentas que, inclusive, no mercado poderia ser utilizada, como a espinha de peixe, entre outros. Mas, dentro de uma proposta acadêmica, né? Como a gente precisa de um entregável, não dá para cada grupo entregar utilizando uma ferramenta, tá? Então, é importante que a gente utilize a técnica dos 5 porquês, tá? Então, Knapp, mas se eu quiser utilizar outras estratégias, você pode utilizar outras estratégias antes e jogar por 5 porquê, tá? Por 5 porquês. Porque é aí que a gente vai ter avaliação, tá certo? Então, foi uma das dúvidas. As outras foram. Uma delas que eu ainda não respondi, se eu não me engano, no fórum da fase 3 ou 4, é como eu sei que eu estou no caminho certo, tá? Eu sei que eu estou no caminho certo quando eu conseguir definir o meu público-alvo que esteja correlacionado à, à minha proposta, à minha dor. Então, eu identifiquei a minha dor, né? Deixa eu só compartilhar aqui o template e aí a gente começa esse diálogo. Todos estão vendo? Peço, por favor, que me informem. Estou vendo, professor. Ótimo. Sim, Então, vamos lá. apresentação. Tá ótimo. Então, eu vou listar os 10 problemas, tá? A partir do momento que. Se eu tiver 20, 30, 50. Se você quiser colocar 20, 30, 50 aqui, não tem nenhum problema, tá? A partir desses 5 problemas, desses 10 problemas, que é o mínimo, deixa eu só habilitar aqui a entrada do pessoal. Então, a partir do momento que eu identifiquei os 10 problemas, eu vou utilizar brainstorm, brainwriting, tá? E qualquer outra técnica que me leve a priorizar 10 problemas. A seguir, eu vou escrever 1 ou 2 parágrafos explicando esse problema. Posteriormente, a gente transforma esse problema em um desafio através da pergunta como podemos e fechamos aí com a técnica dos 5 porquês, né, com um encadeamento. Isso aí eu comentei na aula passada. Então, eu faço a primeira pergunta, apresento a resposta. A resposta da primeira pergunta, eu faço a segunda, e Ah, assim sucessivamente. Após
Após as 5, eu identifico uma causa. Que naipe eu não consegui identificar uma causa com 5 porquês. Eu posso fazer 10 porquês, 20 porquês, 50 porquês, 1000 porquês? Sem problema. Tá? Então, aqui é que foi uma das perguntas que foi colocada lá no fórum, que eu descrevi que existem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Tá? Que podem ser utilizadas. Mas, pedagogicamente, para que todos possam entregar um trabalho com o mesmo template, eu peço que façam a técnica dos 5 porquês. Feito isso, eu fechei a primeira fase. Tá? Essa é a fase do desafio. Depois, eu vou partir para a segunda fase, que é a fase de descoberta. É onde eu identifico pelo menos 10 pessoas que vão ser entrevistadas. Então, eu colho inicialmente algumas informações para que lá na frente eu possa trabalhar o meu mapa de empatia. Tá? Então, por exemplo, pegar o nome da pessoa, não precisa ser o nome todo, uma faixa etária, local, pode ser a região, o que ela gosta de fazer, né? Identificar por quê. A partir do momento que eu consigo identificar um padrão, eu consigo lá na frente construir um mapa mental. Tá? Então, o que a gente busca é identificar, né? Construir a persona. Tá? Então, construir lá, criei essa lista das 10 pessoas, fiz um roteiro, né? Um roteiro com no mínimo 5 perguntas. Qual a estratégia que eu adotei? E aí surgiram outras perguntas, né? Ao longo, aí eu não lembro se foi no fórum ou no WhatsApp, tá? Por isso que é importante a gente sempre perguntar no fórum, porque uma pergunta que um aluno faz no fórum, todos têm acesso, tá? Mas a pergunta foi assim: que naipe? Não me recordo se foi na outra gravação, na primeira aula, né? Que naipe? Eu posso ter as entrevistas complementares. Então, 10 pessoas eu faço olho no olho. Se eu quero fazer 20, 30, 50, aí o restante você pode utilizar outra estratégia. Mas essa é importante que vocês tenham aí, utilizem a estratégia no olho no olho. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo identificar que eu tenho a entrevista no olho, eu consigo identificar, né, alguns detalhes que não são observados ao longo de uma entrevista por WhatsApp, por alguma ferramenta, tá? Então, identifiquei as perguntas, eu vou registrar essas perguntas. Até aqui, tranquilo, né? Registrei as 10 perguntas, fechei a segunda fase. Eu acredito que a grande maioria de vocês estejam entre a primeira fase e a segunda. Porque, inicialmente, a gente pediu que vocês definissem os grupos. Tá? Então, a partir do momento que vocês têm os grupos definidos, tá? Vocês partem para a primeira etapa e para a segunda. Então, o que a gente pode trabalhar aqui nessa aula? Tá? Vamos focar na primeira e na segunda etapa, tá? Para que a gente possa deixar registrado aí, para quem não estiver presente, tal, todas essas questões relacionadas a essas duas primeiras fases. Nivelamos, tá? Tivemos tempo, a gente pode abrir para outras perguntas, tá? E entrar em outras fases, tá bom? Abro aí para perguntas em relação à primeira e segunda fase. Quem quiser, por favor, pode levantar a mão. Ou já entrar falando, né?
Sim, vocês poderiam colocar até para a gente qual grupo, o nome do grupo de vocês, colocarem aqui no chat. Eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal. E aí a gente começa a. Ah, o Romero foi um. O Romero foi um que lembrei agora, né? O Romero está chegando agora. Boa noite, Romero. A sua dúvida foi respondida lá no fórum, tá? Bom, então vamos lá. Temos aqui o grupo Seven, o Perfeito, Silverstein, professor. Obrigado. beleza. Tá, então, grupo Hackers da Gestão, Criptofin, que eu aproveito para parabenizar, né? Estão aí próximo de fazer parte da nossa incubadora, Silício Fluminense, Hacker da Gestão, Conectados, TI e Turismo, a coisa está ficando boa. Bom, então os grupos começam a ser criados. Tá? Faça a seguinte pergunta: alguém que está aqui ainda não conseguiu definir o grupo? Fica essa pergunta. Caso tenha alguém aqui que ainda não definiu o grupo, a gente dialoga a respeito. Bom, como nós temos aqui 15, né? Não houve uma sinalização. Aí eu pergunto: dois grupos que se apresentaram aqui. Primeira fase já foi fechada? Como é que tá, né? Ah, Knaip, eu já finalizei a primeira etapa, já estou partindo para a segunda. Ou não, Knaip, nós já começamos a conversar, nós paramos nessa etapa aqui da primeira fase. Maxwell com a palavra. Deixa eu abrir a câmera aqui. Professor, deixa eu tirar essa mãozinha aqui. Então, professor, já temos muitas coisas definidas, né? O tema continua sendo o mesmo, só que após a nossa última reunião, tivemos com vocês sobre a incubadora, nós provavelmente vamos pivotar o formato que vai ser entregue o conteúdo, né? Mas isso nós vamos definir amanhã. Amanhã eu tenho reunião com o grupo, exatamente para definir a estratégia, né? Nós vamos pivotar para. Eu concordo, eu gostei da dica que foi dada lá na nossa reunião da semana passada, né? Sobre as pílulas de conhecimento, no nosso caso, sobre educação financeira básica e criptoativos, né? Através do podcast. Então, ao invés de nós entregarmos esse conteúdo sendo que a gente tinha pensado antes, né, no workshop, nós vamos mudar essa formatação, já que nós vamos ter a oportunidade de ter um apoio da empresa que já tem aí, né, sobre criação de podcast, para que nós possamos estruturar essas informações dentro desse formato. Mas aí nós vamos definir amanhã, porque tem que ser o consenso do grupo, né, votação. Eu vou votar a favor de adotar essa estratégia, mas o tema continua o mesmo. Agora, o que nós vamos fazer, professor, é dividir, porque o grupo são 6 pessoas, 6 integrantes, sendo que, para o trabalho final, tem que ser grupo de 3, máximo 3, né? Então, nós vamos deixar um grupo com a primeira parte, tratando da educação financeira básica do mercado convencional, né? Falar sobre estratégia. A nossa ideia é falar para as pessoas que não conhecem nada, né? Não conhecem nada, Maxwell, deixa eu só comportamento. fazer uma intervenção, tá? Porque Tá. nós já temos aí 17 e talvez a sua fala pode gerar aí uma confusão, né? Quando o Maxwell fala em um grupo no máximo 3, ele está falando no TCC.
tá certo? Não é no trabalho da disciplina, tá? Só explicar isso. E nós havíamos falado que na semana passada nós teríamos uma aula, né? E aí eu até peço desculpas, né? Por que que a gente não teve? Porque a gente teve uma ação da incubadora, porque, sim, uma ação da incubadora, inclusive nós tivemos uma startup que é dos grupos da turma de vocês. Tá? Então, nessa oportunidade, o grupo do Maxwell apresentou a sua proposta, né, de startup, que não tem nada, sim, teoricamente, poderia não ter nada a ver com a disciplina, mas, de forma, eu vejo como muito inteligente, eles estão fazendo barba, cabelo e bigode, né? Estão aproveitando e verticalizando toda a pós. Eles iniciam a pós com o desenvolvimento de um trabalho, né? Continuam desenvolvendo isso e veem a possibilidade de constituírem uma startup, posteriormente uma empresa, né? Para o negócio deles. Esse é o sonho ideal do Knipe, tá? Contribuir para que isso aconteça, tá certo? Só para eu explicar, porque pode acontecer de alguém chegar e falar assim, não, mas tem que ter três. Não, né? A estratégia do grupo é da forma que a gente falou. Volto para você, Maxwell. Isso mesmo, professor. E aí, nesse trabalho, vai estar incluído é, toda, todo o pensamento, toda a estrutura do nosso projeto. Mas lá na frente, ele vai ser dividido, né, para poder entregar o TCC. Mas no trabalho, vai ser incluído já toda a estrutura, o pensamento de todo o projeto. É isso. Não, Mas excelente. eu vou definir amanhã com um grupo esse pivotamento da forma que vai ser entregue o conteúdo. Tá ótimo. Só lembrar, Maxwell, e aí eu peço muito cuidado, porque vamos imaginar que o que vocês estão fazendo é uma engenharia reversa, tá? Porque inicialmente o que você precisa fazer é identificar o problema. Você pode, né? O que que eu sugiro? Você pega aí, coloca, né, todos, identifica os 10 problemas lá e parte desse problema. Porque pode ser que você participou lá da mentoria, né? O Knight sugeriu uma construção de uma, o Knight e a Patrícia, de uma plataforma digital, né? Eu, particularmente, a minha sugestão foi em relação à geração prateada. A Patrícia sugeriu educação financeira nas escolas, né? Que no meu mundo eu não vejo isso como ganhar dinheiro, né? Mas cabe a vocês identificarem, tá? Então é só pensar o seguinte: TCC é uma coisa, né? Design Thinking é outra, tá? Só para que vocês consigam trabalhar tranquilamente. Eu sei que isso vai acontecer e eu acredito que a maioria dos grupos passem por isso, porque já tem uma ideia que lá atrás espero que tenha surgido a partir de uma identificação de um problema, tá certo? Então, parabéns aí pelo trabalho que já vem em desenvolvimento. Bom, o legal desse bate-papo, gente, é isso aí, né? É os grupos trazerem, né? O grupo do Maxwell, eu já compreendo, né? Ele já apresentou muitos dos trabalhos, como foram apresentados no período passado. Quando vocês trouxerem o que vocês estão imaginando, eu vou lembrar e eu consigo contribuir. Então, a proposta dessa aula é esse diálogo. Knapp, meu projeto é isso, a gente imagina isso, né? E aí, tá legal? Tá? Essa é a proposta, não é aula aberta, né? A gente tem o conteúdo lá, né? Inclusive, uma das perguntas, né? E eu aproveito para agradecer. Um dos alunos me informou que um vídeo não estava abrindo, aí eu respondi, né? Ó,
realmente um vídeo não estava abrindo, eu já acertei, já está tudo lá, tá? Então, essa é a proposta. Pintou uma dúvida, tem fórum, tem WhatsApp, preferencialmente fórum, e a gente tem esse momento aqui para a gente estar falando abertamente do trabalho de vocês, tá? É, Teve um grupo, deixa eu só puxar aqui. Sou do grupo Concretiza, estamos verificando como o nosso grupo como nosso grupo vai ficar. Tivemos a desistência de 3 alunos e estamos em 3 pessoas somente. O que que eu digo para vocês? Vocês precisam tomar uma decisão o mais rápido possível, né? Nós vamos continuar com esse projeto. Pô, vamos lá. Não, a gente precisa, é, vai ser pegado para os 3. Pô, então vamos conversar e vamos tentar entrar nos grupos, que já estão constituídos. E aí, claro, vocês vão estar dialogando com os grupos para que essa inserção seja feita. Eu encaro como um desafio, tá? E essa construção de um trabalho em 6 mãos, tá? Mas a decisão é de vocês, é claro, tá? Então, só voltando, né? É, o grupo Hackers, estou sem dúvida por aqui no momento. A Crypto falou, o hacker botou coraçãozinho, conectados, TI, o grupo concretiza, eu falei, o Silver Team, trabalho definido e distribuído, cada função para cada membro. Silver Team, Júlio César Barra, vem participando bastante lá nos fóruns, tal. Se quiser fazer um briefzinho aí do seu trabalho, fica à vontade. Conectados, ainda está na fase inicial, já separou as equipes, definiu metas de entrega do trabalho. Excelente, é planejamento, é gestão. Vamos à frente, TI está na fase inicial, tá? Vamos aí. Dentro do nosso cronograma, tá todo mundo. Pode ser que esteja um pouquinho atrasado, mas isso é normal, tá? Mas o importante é que os grupos estejam estabelecidos e a coisa start, tá? Fala, Júlio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Então, nosso trabalho, nós conversamos em grupo e decidimos fazer uma engenharia reversa do primeiro trabalho apresentado, até como forma de validar aquele trabalho. Então, agora a gente vai começar desde aí, né, como se fosse o início de tudo, e esse segundo trabalho vai ser a validação do trabalho entregue anteriormente. Tudo, todo o trabalho foi dividido, cada membro já sabe o que tem que fazer, né? Já está atribuídas as funções para cada membro, tudo dentro do prazo, e a ideia nossa é se adiantar para realmente fechar o trabalho antes da data final aí. Até Excelente. porque tem membros no grupo que fazem outras pós, né? E aí começa a acumular trabalho de uma pós com a outra pós, então nós tomamos essa decisão de adiantar o máximo possível. Ótimo. Relembra para mim qual é o problema de vocês, se já está identificado, qual era o trabalho de vocês, só para eu. O trabalho foi em questão do semáforo inteligente, né, com o uso da inteligência artificial. Então, o problema-chave aí vai ser o fluxo do trânsito urbano, né? O problema das grandes cidades que já está atingindo médias cidades aí, que é a questão do trânsito, né? Muito carro e pouca via para poder estar transitando tudo. Excelente. Já fizeram o encadeamento dos 5 porquês, já identificaram uma causa. Feito, né? Foi atribuído, está tudo em curso. Não tem a resposta dele ainda, mas já tá em curso. Mas a ideia principal do encadeamento é essa daí. O trânsito não flui. Por que que o trânsito não flui? É muito carro, é pouca via, é má gestão. Então a gente quer pegar nessa questão de melhorar ali o gerenciamento do trânsito. Por quê? Diminuir carro a gente não vai conseguir. Consumidor, cada vez mais, ele vai adquirir mais carro, ele quer independência, então, nesse problema a gente não consegue atacar. Então, onde que a gente consegue atacar? Gerenciar melhor para que tenha um fluxo melhor de trânsito e a gente consiga aí desafogar as vias, né? Com esse gerenciamento, com esse fluxo melhor gerenciado. Excelente. Júlio, olha que bacana a sua fala, porque por experiência, né? Quando. E aí, porque a gente utiliza
Design Thinking há algum tempo, né? Por experiência, no encadeamento dos 5 porquês, surge sempre um cenário político, tá? E aí, o que eu posso recomendar? Fujam desse cenário político. Por quê? Eu não vou conseguir resolver o que não está em nossas mãos, tá? Então, sempre surge, tá? Porque o governo não fez a parte dele. Você matou um porquê, tá? Vamos tentar buscar algo mais palpável, tá? No meu entendimento, e a partir dessa proposta, né? Assim, quando o aluno traz um porquê vinculado à pergunta, claro que está todo mundo aprendendo, né? E a ideia é, a cada momento, a gente crescer e construindo, tá? Eu vejo, né, dentro do nosso mundo, eu compreendo com uma visão míope. Então pô, peraí, eu vou colocar o óculos e pô, vou enxergar além, né? Galera que é na computação, pode me ajudar aí, é enxergar uma árvore entre a floresta. Como é que é isso mesmo? Enxergar a floresta como um todo? Tem uma história, né? Algo que lá em engenharia de software se falava bastante, tá? Mas é algo similar. Então, atentem para isso. Caiu para o lado político? Peraí, vou pensar mais um pouquinho e vamos buscar algo que esteja em nossas mãos. Knaip, o meu trabalho ele tem um viés político. Aí é um cenário diferente. Aí o trabalho como um todo é uma construção social que vai culminar, pode até culminar lá na frente, em uma solução relacionada à política, tá? Mas é algo tecnológico, tá bom? Então, Júlio, obrigado aí pela sua participação e estou feliz aí de saber que vocês estão caminhando. Romero, fala, meu amigo. Opa, gostaria só de contribuir um pouco com esse trabalho do Júlio aí, que eu achei muito interessante, e eu lembrei de um caso exitoso, né? Pega um pouco o final do que você colocou, professor, sobre quando é uma questão técnica, mas quando pode tratar de política, se não for algo que estiver totalmente longe da nossa autonomia, né? Alguma coisa que fuja do nosso controle, mas que seja alguma coisa razoável, aí eu queria trazer uma experiência, uma boa prática que existe nessa questão da gestão do trânsito, e aí eu estou fazendo esse preâmbulozinho para dizer assim, não estou indicando a prefeitura nem o governo, eu vou dizer o território, mas, querendo ou não, foi uma engenharia de tráfego colocada a efeito pela prefeitura de São Luís do Maranhão. Então, eu não estou dizendo que o prefeito é bom, nem que fale com o prefeito, não. Estou dizendo o seguinte, lá teve uma mudança de engenharia de tráfego que ficou conhecida como um exemplo de boa prática no Brasil inteiro, e vale a pena olhar apenas como um caso, um estudo de caso, para saber o que foi que eles fizeram, porque, de fato, o Júlio está correto, né? Eles não diminuíram a venda de carro. Isso não aconteceu. Eles foram para uma questão de gestão de trânsito mesmo e construção de novas vias, mudança de giratórias, semáforos. Então, assim, eu queria só contribuir dando essa dica de uma coisa que eu sei, talvez até por acaso, eu estive lá recentemente, e pode ser um bom estudo para eles entenderem algo que já aconteceu e pode até ter usado uma solução tecnológica que eles estão pesquisando, enfim, pode ser útil de alguma maneira, tá bom? Era só essa contribuição, obrigado. Excelente, Romero, fica aí. Bom, aproveitando a fala do Romero, né, e voltando, né, eu fui construir as perguntas, né, se a gente recordar, no primeiro encontro, eu falei em relação ao mapa de empatia. Eu não sei se vocês já assistiram ao vídeo de mapa empatia, e lá a pessoa diz, ela traz o seguinte, ó, o mapa de empatia vai ajudar muito na construção da persona, né? Vai nos ajudar a criar um padrão.
Então, na hora de preencher um mapa de empatia, eu posso fazer uma pesquisa, aí vou fazer pesquisa na internet, vou buscar pessoas que sigam, pessoas, projetos que sigam aquele padrão inicialmente estabelecido aquelas N pessoas que foram entrevistadas. Entendeu? Então, a partir do momento que eu consigo identificar algo que é um padrão entre essas pessoas, eu consigo fazer pesquisas na web, pesquisa em N locais, né, em busca de fortalecimento desse padrão. Quanto mais eu fortalecer esse padrão e eu conseguir efetivamente definir a minha persona, né, que aí vamos trazer que persona é diferente de público-alvo, né, a persona ela entra é, muito no lado emotivo, né, também é algo que inicialmente o público-alvo não entra, tá? Então a proposta do mapa de empatia é para isso, é para enriquecer a nossa persona, tá? Então, explicando, você, a partir do momento que vocês identificam lá as 10 pessoas, as pessoas foram identificadas, vocês identificaram um padrão. A partir dali, vocês podem fazer a busca, né, uma pesquisa em cima desse padrão para preencher esse mapa de empatia. Tá certo? Esse é o objetivo aí do mapa de empatia dentro do nosso contexto. Tá? Júlio, mais alguma pergunta? Alguma contribuição? Agradeço aí a indicação do nosso amigo aí, eu anotei aqui, eu vou dar uma olhada, sim, nós vamos dar uma olhada. E, a princípio, somente isso aí mesmo, professor. Excelente. Bom, mais algum grupo gostaria de relembrar, trazer, né? Porque a partir do momento que vocês me fazem relembrar a proposta, eu consigo ajudá-los nesse mapeamento. Conectados, como é que tá? TI Turismo, Silver Team. Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Bom, dúvidas em relação a outras fases. Alguém já caminhou e passou da primeira e da segunda fase a respeito do conteúdo que foi disponibilizado, tá? Destacar que, no período passado, quando vocês responderam lá aquele questionário de avaliação, alguns mencionaram a dificuldade de vídeos em outra língua, tá? Então, eu só só um nesse semestre que foi a matriz de Lotus, né? Que está em espanhol, tá? Mas caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Explicando a flor de lótus, né? A flor de lótus, opa, ela tem pétalas. A ideia, e aí que o vídeo vai estar mostrando, ela tem pétalas. Eu coloco no centro o meu problema e distribuo nas outras pétalas eu faço um desmembramento, né? E aí eu vou fazendo um encadeamento, tá? Então, eu comecei primeiro com um problema e trouxe ali, por exemplo, 8 possíveis soluções, tá? Observei, não tenho segurança nessas oito propostas, eu posso fazer um encadeamento dessas propostas. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o problema de um grupo, tá, fosse trazendo para o mundo
da Flor de Lótus. O problema de um grupo é semáforo nas grandes cidades. Eu coloquei como problema principal o semáforo. Aí eu trago 8 soluções. Uma das soluções, né, o grupo foi e identificou como a utilização da inteligência artificial para resolver isso aí. Ótimo. Aí eu encadeei mais 7, né? Então tenho 8. O grupo ainda não tem aquela confiança. Ele pode abrir uma nova matriz de lotes, onde esse uso da inteligência artificial ele passa a ser o centro da matriz da flor de lótus. E aí eu vou encadeando, né, até eu me sentir seguro. Tá? Então, essa é uma técnica muito utilizada. Tá? Eu estou com um livro no prelo, né, assim, pronto para publicar. A gente vai estar publicando ele como e-book, né? Vai estar disponibilizando na Amazon, onde eu explico cada fase, né? Sim, aqui eu expliquei de forma sucinta. Eu explico o funcionamento da flor de lótus e trago exemplos. Exemplos, sim, alguns exemplos que elucidam quem gostaria de utilizar essa técnica. Tá? Então, fica aqui uma. E aí, claro, caso alguém tenha alguma dúvida, assistiu o vídeo, não conseguiu compreender o que o vídeo traz em relação à flor de lótus, pode colocar lá no grupo que eu explico, tá certo? Então, a gente resolve aquela questão da disponibilização de vídeos em outra língua, tá bom? Dúvidas a respeito do conteúdo, de algum vídeo, de algo que a gente tenha disponibilizado. Eu observei que 6 pessoas, né, já, inclusive, fizeram a entrega do material da atividade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só puxar. Da atividade sobre o modelo de negócios do Lean Canvas, né? E do Mix Canvas, tá? Não sei se vocês observaram, quem já chegou no modelo de negócios com Business Model Canvas e o Lean Canvas, que nós criamos o Mix Canvas, né? Que é a junção dos dois, tá? Por quê? O Lean Canvas ele é mais voltado para aquela startup, para aquela empresa que vive um cenário de incerteza, né? Eu vou desenvolver um software. Será que esse negócio vai funcionar? Tá? E o modelo de negócio ele tem uma pegada mais de certeza, algo que já é mais mensurável. Então eu juntei e eu coloquei um link lá no Lab Project TNE, onde vocês podem preencher o Mix Model Canvas, isso está lá no template, e você preenche as caixinhas e ele gera um PDF. E esse vai ser um entregável do trabalho, tá? Buscando agilizar. E algo que eu venho, é um sonho, né, em que em algum momento a coisa vai ser feita, é que todos os níveis de gerenciamento seja através de uma ferramenta nossa, né? Dentro desse contexto. Eu coloco a ferramenta em algum lugar, o aluno vai lá, entra, preenche, né? E se gera um PDF. Isso facilita para todo mundo. Tá? Então, a gente tem um modelo a ser seguido, um modelo que vai ser utilizado na pós. Tá? Então, isso é um sonho. Claro que eu preciso de tempo para estar desenvolvendo isso. Tá? Na realidade, não é tempo, é estabelecer isso como prioridade. A gente viu que o tempo a gente constrói. Né? Então, eu preciso definir isso como uma prioridade. No momento, a gente tem aí outras prioridades para tal. Tá certo? Pessoal, aí eu pergunto, dúvida? Se a gente não tem nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar essa nossa aula, tá? Trazendo que a proposta desses nossos encontros tem esse viés.
é que vocês tragam as dificuldades de vocês, é que vocês tragam o que já vem sendo feito, tanto comigo quanto com a Patrícia. Que a partir do momento que vocês trouxerem as dúvidas de vocês, tá? A gente consegue tá contribuindo e ir fazendo as adequações. Essa é a proposta, tá certo? Então, se nós não temos mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar aqui e eu disponibilizo até amanhã esse conteúdo, né, esse diálogo que a gente teve com vocês. Né? E é muito importante, a partir do momento que um grupo traz a sua percepção, traz a sua construção, o outro, legal, o outro grupo já fez isso. Né? Eles fizeram a engenharia reversa e estão nesse cenário. Tá? Então, um aprendendo com o outro. Essa é a proposta desses encontros. Tá certo? Ana, alguma dúvida? Tá tudo certo? Vamos em frente, tá? Desejo aí, vou estar encerrando a gravação, desejo boa noite a todos. O que precisarem, contem conosco, tá? E vamos